Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E o tema de hoje é o Cordeiro que foi morto. Quem é este Cordeiro e por que ele foi morto? Estas são perguntas que vamos tentar responder no estudo de hoje. Mas antes, deixe o curtir, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e entenda uma coisa: o Cordeiro de Deus morreu por você e por mim para nos dar a vida eterna. E agora veja o que a Bíblia fala sobre o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João capítulo 1, versículo 29. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. O Cordeiro de Deus é a figura central da mensagem do Evangelho. Sua morte e ressurreição foram os eventos de maior profundidade para milhões de pessoas em todo o mundo. E o impacto dessa história transcende o tempo. A história conta o caminho trilhado pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para livrar o mundo do pecado. Seu nascimento e morte remontam a mais de 2000 anos. E Jesus, em cumprimento à profecia de Isaías, nasceu em Belém, em uma humilde manjedoura, e durante o seu ministério proclamou as boas novas do reino de Deus, ensinando compaixão, justiça e amor ao próximo, e caminhando pelas ruas empoeiradas, realizando milagres que impactaram e transformaram vidas. Entretanto, nem todos receberam Jesus de braços abertos. Ele enfrentou oposição e resistência dos líderes religiosos do seu tempo, que consideravam suas ações e ensinamentos uma ameaça ao seu status e poder. E com o passar do tempo, as tensões aumentaram e Jesus foi entregue às autoridades romanas para ser julgado. Ele foi acusado de blasfêmia e sedição e condenado à morte por crucifixão, um método cruel e desumano de execução. Essa sentença foi cumprida e Jesus foi pregado na cruz, sofrendo agonia indescritível. E seus amigos e seguidores que depositaram suas esperanças nele para libertá-los de Roma sentiram-se devastados e confusos. Parecia que todo o seu ministério e promessas tinha chegado a um fim trágico. No entanto, a história do Cordeiro de Deus não termina na cruz. 3 dias depois de sua morte, algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou dos mortos e triunfou sobre a morte, revelando que de fato ele era o Filho de Deus entre os homens e assim cumpriu todas as profecias. Sua ressurreição é a pedra angular da fé cristã e a prova do poder e do amor de Deus para com os homens. A ressurreição de Jesus trouxe uma nova perspectiva para os seus seguidores. Eles entenderam que a sua morte não era o fim, mas parte de um plano maior da redenção e reconciliação com Deus. Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus para que seu sacrifício pelos pecados da humanidade abrisse um caminho para a salvação e para a vida eterna. E desde então, a mensagem do Cordeiro de Deus tem se espalhado pelo mundo, transformando vidas e inspirando inúmeras pessoas. A história de sua morte e ressurreição é compartilhada através dos evangelhos e continua sendo pregada nos púlpitos e transmitidas de geração em geração. A ressurreição de Jesus não apenas confirmou sua identidade divina, mas também trouxe consigo implicações significativas para aqueles que o seguem. A morte de Jesus na cruz foi um ato de amor sacrificial que ofereceu a oportunidade de perdão e reconciliação com Deus. Sua ressurreição, por sua vez, representa a vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo a esperança de vida eterna para todos os que nele creem. Os seguidores de Jesus, após testemunharem a sua ressurreição, foram impulsionados a compartilhar esta boa notícia com o mundo e se tornaram testemunhas vivas do poder transformador de Cristo, proclamando assim corajosamente a mensagem de salvação e convidando todas as pessoas a se entregarem a Ele. Ao longo dos séculos, a história do Cordeiro de Deus tem sido um farol de esperança e inspiração para inúmeras pessoas. Ela tem atravessado fronteiras culturais, étnicas e geográficas e encontram assim um lugar no coração da humanidade.
A mensagem central da morte e ressurreição de Jesus continua a tocar os corações e a desafiar as vidas das pessoas até os dias de hoje. No presente, milhões de pessoas em todo o mundo professam a sua fé em Cristo Jesus e encontram assim conforto, direção e propósito em sua morte e ressurreição. À medida que os seguidores de Jesus contemplam a história do Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou, eles são lembrados de seu chamado para viver uma vida de amor, serviço e compaixão. Eles são convidados a seguir os passos de Jesus, buscando viver uma vida de comunhão com Deus e mostrando o amor de Cristo ao mundo ao seu redor. E talvez por conta da importância da ação do Cordeiro de Deus em favor da humanidade, é que João, sempre que o via em sua visão, fazia questão de registrar estas aparições no livro do Apocalipse, o que o fez aparecer diversas vezes ao longo da narrativa profética. Sua presença constante representa uma importante mensagem teológica e simbólica para os leitores do livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, João descreve uma visão celestial na qual ele vê o Cordeiro de Deus de pé no meio do trono e dos 4 seres viventes no meio dos anciãos. Esta imagem retrata o Cordeiro como um ser supremo, exaltado e digno de adoração e está associado à pessoa ou figura central de Deus, que está no centro de toda a ação celestial. Já em Apocalipse capítulo 5:8, o Cordeiro é adorado pelos anciãos e pelas criaturas viventes, em um claro reconhecimento da sua autoridade e soberania, a soberania do Cordeiro sobre toda a criação. Através desta cena, o livro do Apocalipse ressalta a importância de se render homenagem e reverência ao Cordeiro de Deus, como uma resposta adequada à sua natureza divina. Já no versículo 12 do mesmo capítulo, o Cordeiro é novamente objeto de adoração, mas agora a ênfase é colocada em sua redenção. Ele é louvado por sua obra salvífica, pois foi morto e com o seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, o Cordeiro é visto como o sacrifício perfeito, cuja morte trouxe salvação para toda a humanidade. Essa referência destaca a importância central da cruz e do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na teologia do livro do Apocalipse. Já no capítulo 7, versículo 17, podemos ali ver outra imagem sendo apresentada, uma imagem poderosa do Cordeiro. Neste versículo, o Cordeiro é identificado como o pastor que guiará os crentes para as fontes de água da vida. Essa imagem transmite a ideia de provisão e sustento divino, mostrando que o Cordeiro é aquele que cuida e supre as necessidades espirituais daqueles que o seguem e aponta também para o pastor do Salmo 23. Já em Apocalipse 14, verso 1, encontramos uma descrição dos 144 mil seguidores do Cordeiro, que são identificados como aqueles que têm o nome do Cordeiro e de Deus Pai escrito em suas testas. Esta passagem ressalta a fidelidade e a devoção exclusiva à figura do Cordeiro, demonstrando que aqueles que o seguem são distintos e separados para ele. No capítulo 15, versículo 3, há também uma referência ao cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Nesta passagem, o Cordeiro é novamente mencionado em relação à adoração e ao louvor. O cântico do Cordeiro aqui representa uma resposta de gratidão e reconhecimento pela obra redentora realizada por meio do sacrifício de Jesus. Ele é o motivo de júbilo e adoração por parte dos remidos. E podemos sim seguir citando outros versículos do livro do Apocalipse, como por exemplo, Apocalipse 19, verso 7, onde o Cordeiro é associado ao casamento, que simboliza a união entre Cristo e a sua igreja, enfatizando aqui intimidade, amor e união entre Cristo e os crentes. O Cordeiro aqui é visto como o noivo celestial, que consuma o seu relacionamento com a sua noiva, a igreja. E no capítulo 21, versículos 22 e 23, o Cordeiro é retratado como a própria luz da Nova Jerusalém. Não haverá necessidade de sol ou lua, pois a glória do Cordeiro ilumina toda a cidade. O que nos transmite a ideia de que o Cordeiro é a fonte de vida, da verdade e da luz espiritual. Ele é aquele que traz a revelação e guia a humanidade em sua caminhada com Deus. E por fim, em Apocalipse 22, versículo 1,
o Cordeiro é novamente mencionado, só que desta vez no contexto do rio da vida que flui do trono de Deus. O Cordeiro aqui é apresentado como a fonte da vida eterna, provendo a todos os que o recebem com a água da vida, que sacia a sede espiritual e restaura a vida eterna. É claro que há outros momentos onde o Cordeiro de Deus é citado no livro do Apocalipse, e você vai precisar reler este livro e marcar em sua Bíblia todas as vezes que o Cordeiro é citado pelo apóstolo João. Este é um dever de casa. Mas o que devemos saber hoje é que todas as vezes que o Cordeiro é citado, simboliza a divindade, a autoridade, a redenção, o pastoreio, a fidelidade, o louvor, a união, a iluminação e a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Pense nisso, leia sua Bíblia, se posicione ao lado do Cordeiro e que ele nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveita agora, deixe o seu curtir, comente, compartilhe, verifique se você está inscrito em nosso canal, convide seus amigos para conhecer este trabalho aqui e que Deus te abençoe. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando a mensagem de salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.